Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Mais uma vez nós podemos estar aqui com a Hora Nazarena, uma devocional da Igreja Nazarena Tauá, para abençoar a sua casa, a sua família, a sua vida. E nós temos esse prazer de podermos juntos estar meditando na Palavra de Deus e com esse devocional estar crescendo. Deus tem nos abençoado e tem nos dado assim conhecer um pouco mais da sua vontade e do teu querer. E hoje nós vamos meditar no texto que se conta no livro de Neemias. Neemias capítulo 1, versículos 3, 4 e 5. Neemias 1, 3, 4 e 5. Nos diz assim a palavra do Senhor. E eles me responderam: os restantes e os que sobreviveram ao Egito se encontram lá na província. Estão em grande miséria e humilhados. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essa palavra, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando e disse diante de Deus dos céus, e eu disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que amam e que guardam os teus mandamentos. Neemias, ele é um grande exemplo para nós como administrador, um grande exemplo como intercessor e um grande exemplo de amor à sua pátria. Ele foi levado para a terra da Babilônia e ali ele servia como copeiro do rei, e mesmo estando talvez num lugar onde muitos desejariam estar, um serviço público, bem remunerado, reconhecido, uma das pessoas mais importantes e influentes dentro de um reino. Às vezes a gente tem a ideia de copeiro como se fosse apenas uma pessoa que servisse ao rei. Não, o copeiro do rei, como ele é colocado ali, era a pessoa de confiança do rei, era aquele que trazia todas as bebidas do rei, provava. Então o copeiro, se ele tivesse mal intencionado, ele poderia colocar um reino em ruínas, porque poderia servir algo venenado para o rei e assim destruiu a nação. Mas Neemias estava ali por méritos, estava ali porque Deus o colocou naquela posição e por reconhecimento ao seu trabalho. Mas é interessante que mesmo estando ali, exercendo essa função, havia algo no coração de Neemias: saber como estavam aqueles que ficaram, aqueles que por acaso não foi levado ao exílio, aqueles que por algum motivo conseguiram fugir do cerco de Nabucodonosor e assim viveram escondidos ali por alguns tempos, talvez fazendo pequenas manutenções na terra. E a resposta que ele teve é que aquele povo estava em miséria, aquele povo estava em ruína, a cidade continuava destruída, os portões queimados. E Neemias, ele vai nos dar uma palavra que nós precisamos trazer à nossa consciência a cada instante, a cada momento. Ao saber aquilo, ele não fala com o rei. Ao saber daquilo, ele não procura nenhuma outra pessoa de posição entre os judeus, mas ele começa a jejuar e orar, e nisso ele começa a orar ao Senhor. Quando nós sabemos de mal notícias, quando nós sabemos de algo que perturba o nosso coração, algo que entristece, porque foi isso que aconteceu, entristeceu o coração de Neemias, qual é a nossa atitude? Qual é o nosso passo? Qual é a nossa ação? O que é que nós fazemos? Neemias, ele começa a orar ao Senhor, jejuar, e ele usa expressões bem claras a respeito de quem é Deus. Primeiro ele disse que Deus era o grande Deus, o Deus que criou os céus e a terra. Então, mesmo sabendo que ele estava fora da terra de Jerusalém, ele sabia que toda a terra pertencia ao Senhor. E depois ele fala que era um Deus que era temível, porque guardava a aliança. Então eles temiam o Senhor, mas que ele guardava a aliança. Ou seja, o povo estava fora da sua terra, tinha pecado diante do Senhor e tinha sido exilado como o Senhor falou que faria.
mas isso não era o suficiente para que pudesse fazer com que Deus esquecesse a sua misericórdia e a sua palavra ou a sua aliança. Então, ao clamar a Deus dessa maneira, ele está trazendo à memória de Deus tudo aquilo que ele tinha falado a Abraão, a Isaac, a Jacó, tudo aquilo que ele tinha falado a Moisés, tudo aquilo que ele tinha falado a Davi, tudo aquilo que ele tinha falado a Salomão, quando Salomão, ao erguer o templo e consagrar ao Senhor, falava sobre isso. E nisso, então, nós podemos ver a mão do Senhor. Neemias tinha certeza que se ele fizesse a oração certa, ele também teria de Deus a resposta certa. O nosso problema é que muitas das vezes nós não sabemos como orar. O próprio apóstolo Paulo, ele escreve que nós não sabemos orar como convém, nós vivemos só pedindo coisas que é para o nosso próprio deleito, assim também nos fala Tiago, e nós às vezes precisamos ter a sabedoria de Deus para podermos interpretar. Pegar os exemplos das orações na Bíblia é a melhor maneira para que nós também possamos aprender a orar segundo a vontade e o querer de Deus. Então, quando ele menciona esses três fatos, ele vai falar claramente: Senhor, Tu és grande, Tu és temível, mas Tu és um Deus que guarda a aliança, e Tu és aquele que ama e que guarda a aliança para aqueles que Te amam e guardam os Seus mandamentos. Ele, de certa maneira, ele está usando as próprias palavras de Deus, e Deus não pode mentir, para ter de Deus as vantagens que ele queria diante do rei e diante da sua terra para restaurar o seu povo. Nós queremos uma nação restaurada? Ore ao Senhor. Nós queremos uma casa restaurada? Ore ao Senhor. Nós queremos um estado restaurado? Ore ao Senhor. Nós queremos uma igreja restaurada? Ore ao Senhor, mas ore baseado nas promessas do Senhor, aquilo que Deus te prometeu, porque assim, certamente, Ele vai cumprir. Não sei o que é que pode estar pegando o seu coração nessa hora, mas eu te convido nesse momento a orar ao Senhor e apresentar a Ele como Neemias fez, jejuando e orando, até que Deus lhe desse a resposta favorável. Que Deus abençoe a você, meu irmão, abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós sabemos que Tu és o Deus que guarda a aliança. Prometeste estar conosco todos os dias. Então, ao orarmos ao Senhor, nós invocamos a Tua presença nas nossas vidas. Que o Senhor possa, Deus, olhar cada homem, cada mulher, cada um que tem também dobrado os joelhos diante do Senhor e aprendido, ó Deus, com a Tua palavra. Que assim seja, para confirmar, ó Deus, a Tua vontade. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmãos. Esta é a Hora Nazarena, uma devocional da Palavra de Deus, para abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa. Amanhã nós teremos o nosso culto no lar. Você é convidado a participar conosco através do aplicativo Google Meet, mas antes nós teremos a Hora Nazarena. Deus te abençoe. Até amanhã. Fique na paz.